Olá pessoal, boa tarde. A partir de hoje nós estamos retornando à nossa aula da Escola Bíblica, amém? Então gostaria que vocês agora fechassem os seus olhos e vamos estar orando, amém? Glória a Deus, Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor amado por mais esses momentos, Pai, em que vamos estar passando na Tua presença, Pai. Obrigado Senhor meu Deus por esse retorno, Pai, porque, ó Deus maravilhoso, Tu sabes de todas as coisas, Pai, e Tu sabes, ó Deus amado, Pai, o quanto eu almejava isto, Senhor. Deus, eu te peço agora que Tu venha abençoar, Pai, que Tu venha abrir o nosso entendimento, Pai, abrir o nosso coração, Pai, para aprender da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais também, Senhor, e venha abençoar, Pai, a vida de cada uma dessas crianças, desses adolescentes, Pai, que vão estar assistindo, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, gente, a nossa aula de hoje, fala sobre o plano maravilhoso da salvação. Amém? Esse aqui é a nossa revistinha, Então vamos estar todos pegando as suas revistinhas para nós estarmos acompanhando a nossa lição. E a nossa lição de hoje, que é a lição 1, ela está lá em João 1, do 1 ao 14, lá no Novo Testamento, amém? Então, agora eu vou fazer uma coisa para vocês. Vamos supor, que isso aqui sejam folhas, Aqui eu vou estar fazendo umas folhas, E aqui dentro dessas folhas, nós vamos escrever uma palavra em cada folha sobre o que Deus é para nós, Então vamos botar, Deus ele é onisciente, poderoso, maravilhoso, e onipotente. Então, o porquê dessas palavras, Vamos supor que cada um de vocês escolheu uma palavra, E lá no livro de João, ele se refere a Jesus como a palavra, Que ele diz que Jesus é a palavra, E por que João diz que Jesus se refere a Jesus como a palavra? Por quê? Porque Jesus, através de tudo que ele fazia, Ele procurava revelar para as pessoas, as características de Deus. Então ele usava
cada vez que ele falava, ele se referia a Deus através de uma palavra. Ou seja, Jesus, Deus, ele era onipresente. Deus, ele era onipotente. Deus, ele é maravilhoso, tá? Então, sempre que João se referia a Jesus, ele se referia a palavra. Amém? Então, e para ele mostrar que Deus era o seu Pai, que Deus estava acima dele. Amém? E Jesus, ele veio à Terra como homem, certo? Para que ele pudesse mas ele também, ele veio à Terra como homem, né? Mas ele também era Deus, ou seja, ele era filho de Deus. Então nós podemos dizer que Jesus, ele era o único humano que tinha duas nacionalidades. Ou seja, Jesus, ele era humano e ele era também divino, tá? Então, humano porque ele nasceu como homem, ou seja, ele nasceu de uma mulher, e divina porque ele é o Filho de Deus. Amém? Então, aí nós vemos que Jesus, então, ele tinha duas nacionalidades, a humana e a divina. Amém? Então, vocês lembram, né? Por que o plano de salvação? Nós estamos, né? Como é que eu vou botar aqui para vocês? Nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Tá? Perdidos. Por quê? Quem lembra da história de Adão e Eva? Adão e Eva, eles tinham o jardim aonde Deus havia construído, né? Havia feito todo aquele jardim maravilhoso e botou os dois ali para cuidarem. Então, eles tinham ali uma comunhão com Deus. Eles podiam estar perto de Deus. Eles podiam falar diretamente com Deus. Por quê? Porque eles eram criaturas de Deus. Eles eram tudo que tinha ali, Deus tinha feito tudo para eles. Eles tinham uma vida maravilhosa. Mas, como vocês já conhecem a história de Adão e Eva, que veio a serpente, enganou a Eva comeu do fruto proibido e ainda deu para Adão, certo? Então, por causa disso, tá? Vamos acompanhar lá na nossa lição, na nossa revista lá, né? Então, Adão e Eva, eles acabaram o quê? Desobedecendo a Deus, certo?
Porque Deus havia dado uma ordem para Adão, que eles podiam comer, eles podiam desfrutar de tudo que havia naquele jardim, menos a árvore que estava no meio do jardim, menos a árvore que estava, que é a árvore do bem e do mal, certo? Então, enquanto eles não mexeram ali naquela árvore, não desobedeceram a Deus, eles viviam felizes. Eles tinham, eu vou fazer algo aqui, ó, para vocês, tá? Assim, ó. Tá? Vamos supor, gente, que aqui, ó, era o jardim, tá? Aqui estava tudo lindo, maravilhoso, e aqui estava Adão e Eva, tá? E Deus aqui, certo? Então, eles podiam falar com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Mas quando eles pecaram, eles foram destituídos da presença de Deus. Ou seja, Deus lançou eles fora do jardim, certo? Então ali, quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles ficaram com vergonha, porque eles sabiam do que eles tinham feito. Então, o que aconteceu? Deus, ele se entristeceu com eles, né? Então, a partir daquele momento, eles foram lançados fora do jardim, fora da presença de Deus, certo? Por quê? Porque na palavra de Deus, ele diz, né, que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Ou seja, todos aqueles que nasceram, né, a partir de Eva, né, de quando eles saíram do jardim, todos aqueles que nasceram depois, porque todos nós somos descendentes deles, né? Então, todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, né? Nós somos pecadores. Nós nascemos já com pecados. Então, o que acontece aqui? Né? A desobediência de Adão e Eva afetou a humanidade de tal maneira que em todas as gerações o pecado predominou e todos nascemos pecadores. Por esta razão, o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, né? Nós somos todos pecadores. E o resultado de tudo isso é uma vida de pecado e é a morte. E Deus não quer que nós morramos. Ou seja, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus, ele se afastou, certo? Porque ali Adão e Eva eram filhos de Deus, né? Eles foram criados por Deus. Deus fez eles uma perfeição, certo?
mas depois do pecado, eles foram lançados para fora e aí Deus se afastou. Mas só que Deus, ele ama tanto a criação dele, tudo aquilo que ele criou, e como Adão e Eva também foram criação de Deus, né? Então Deus, ele nos ama, mas ele nos ama de uma tal maneira que com isso, apesar dele ter se afastado, ele também ficou triste, certo? Por quê? Porque como é que ele ia fazer, né? E Deus, ele sabia que o resultado daquilo tudo ali seria a morte. Mas Deus, ele não quer que nós morramos, né? Então, o que Deus fez? Deus, ele preparou algo especial para nós. Por quê? Porque Deus, ele é santo e detesta o pecado. E mesmo assim, nos ama incondicionalmente, gente, tá? E ele nos quer junto dele. Ele não quer ver nós separado deles, certo? E o que Deus quer? Que nós, então, o que ele fez? Tá? Por esse amor tão grande, tão maravilhoso, foi que ele entregou o seu Filho único, para que nós pudéssemos de novo ter essa comunhão aqui, certo? Vamos supor uma coisa, tá? Aqui tá o jardim, tá? Então, aqui eu vou botar Deus, tá, gente? Não sei se vocês vão poder enxergar direitinho. Então, aqui ele botou Deus, está Deus ali. Esse pecado aqui de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Começou a se formar um buraco, certo? E depois, conforme foram vindo pessoas e mais pessoas, esse buraco, o pecado foi aumentando e esse buraco foi crescendo cada vez mais, tá? E com isto, nos separando cada vez mais de Deus. Olha só, tá? Aqui, ó, tava pertinho. Agora aqui, ó, já tá mais longe, certo? Então, foi ali que então Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Ou seja, para que nós possamos ter a vida eterna, certo? Porque mesmo, né, depois de nós morrermos aqui, nós vamos continuar uma vida mais com Deus, certo? Mas isso para aqueles que amam a Deus. Ou seja, a vida eterna, ela é o quê? Ela é uma dádiva de Deus. Portanto, não é algo que se possa merecer, nem receber como pagamento. Porque a vida eterna, gente, ela não pode ser
comprada, certo? Então, você imagina alguém que recebe amor e se oferece para pagar por ele, certo? Acontece que uma dádiva não pode ser comprada, certo? Então, a resposta mais apropriada à pessoa querida de quem recebemos a dádiva, ou seja, aquele favor, seria uma boa acolhida, receber ela com carinho, com amor, né? E ter pelaquela pessoa uma certa gratidão. Mas só que não foi isso, né, que aconteceu de verdade, né? A nossa salvação, ela é um presente de Deus. Como assim salvação? A partir do momento em que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, né? Nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus. Ou seja, enquanto nós estamos naquela vida de pecado, que a gente ainda não aceitou a Jesus, nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que vai morar no nosso coração, aí nós passamos a sermos chamados filhos de Deus, certo? Então, nós passamos, então por isso que a nossa salvação, ela é um presente de Deus, não algo que porventura nós sejamos merecedores. Nós não somos merecedores, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Nós não somos merecedores da dádiva de Deus, mas Deus, pelo amor que Ele tem, tão grande, tão infinito, Ele nos dá. Amém? Então, Ele nos salvou por sua misericórdia, não por quaisquer boas obras. Gente, tem gente que acha, tá, que fazendo coisas boas, como por exemplo, eu vou pegar umas roupas e vou levar lá naquela pessoa. Aquela pessoa está precisando de alimento, eu vou lá e vou dar. Então, eu estou fazendo uma boa obra, eu já estou salva. Não, gente. Para nós sermos salvos, nós temos que aceitar de verdade a Jesus na nossa vida, certo? Porque Deus é assim que Ele nos quer. Ele tem, nós recebemos a nossa salvação por misericórdia, porque Deus, Ele é misericordioso, certo? Mas não por boas obras, não porque nós fizemos coisa boa, então nós já estamos quites. Não, gente.
Boas obras não levam ninguém para o céu, tá? Só quem leva para o céu é Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Certo? Então, deveríamos reconhecer com ações de graça as dádivas que Ele nos concede por seu amor, certo? Então, nós devemos reconhecer com ação de graça as dádivas que Ele nos concede por seu amor, gente. Olha só através, ninguém pode amar ninguém como Jesus nos amou. Jesus, ele tem um amor especial, ele tem um amor incondicional, não tem nada que possa se igualar ao amor de Deus. Por mais que nós amamos, nós nunca vamos amar como Jesus amou. Certo? Outro ponto da nossa lição. Havia uma dívida a ser paga. Havia uma dívida a ser paga. Gente, como já vimos, Deus nos criou para convivermos com Ele. Neste caso, o Criador não nos deixará morrer sem oferecer-nos uma oportunidade de salvação. Deus, que é onisciente, sempre soube que um dia a principal de todas as suas criaturas desobedeceria à sua vontade. Logo, desde a eternidade, ele já planejou como nos salvar. Olha só, porque Deus é Deus, certo? Porque Deus, ele é maravilhoso. Gente, eu sempre friso, gosto muito de frisar isso. No nosso vocabulário, Deus, ele esqueceu de colocar a palavra que pudesse, como é que eu vou explicar para vocês, que pudesse dizer, significar o que Deus é. Porque maravilhoso, poderoso, onipresente, onisciente, Deus forte, é pouco para expressar o quão grande Deus é, certo? Então, gente, Deus, ele estava lá no começo, mas ele já sabia o que ia acontecer lá no futuro, certo? Então, o que acontece? Deus, quando ele formou Adão e Eva, quando ele fez a criação, ele já sabia o que ia acontecer depois. Então, por isso, porque ele nos amava
porque Ele nos ama até hoje, tá? Porque Ele é o mesmo Deus, lá do começo para o de agora, é o mesmo Deus. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama com a mesma intensidade. Então, o que que acontece, meus amores? Deus, pelo seu amor, Ele sabia que isso aqui ia acontecer, que a criatura, a criação dele ia ficar separada dele. Então, Ele já havia arrumado como Ele iria fazer. Então, no texto bíblico da nossa lição, vimos que João chamou Jesus de palavra. E desde o princípio ela estava com Deus na criação de todas as coisas. Ou seja, quando Deus começou a criar todas as coisas, Jesus já estava com ele. E Jesus já sabia o que ia acontecer e o que ele iria ter que fazer para que isso viesse a acontecer. Oh, glória a Deus! Oh, Xandarabai! Oh, Deus amado! Gente, Deus, Ele é sem palavras, porque não tem palavras para explicar o que Deus é. Então, desde o princípio, né, Jesus já estava com ele. E Jesus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre os homens. Por que se fez carne? Gente, Deus, Ele é espírito. Deus, Ele é um ser maravilhoso. E Jesus também. Só que Jesus, o que que Ele fez? Ele teve que se fazer carne para habitar em nosso meio. Ou seja, nós somos carne, certo? Então Jesus teve que ficar igual a nós para que ele pudesse vir para conviver conosco. Gente, vocês imaginem, tá? Vocês frente a frente com Jesus. Imaginem vocês vocês ouvindo do próprio Jesus. Que maravilha que seria. Que coisa mais linda, mais amada. Então vocês imaginem também, tá? Jesus andando no nosso meio, Jesus indo para a igreja, Jesus pregando na nossa igreja. Imaginem isso. Que maravilha, gente. O pessoal, as pessoas de antigamente, eles tiveram esse privilégio. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos enxergá-lo, nós não podemos tocá-lo, mas nós amamos a Jesus. Porque nós sabemos que Ele está aqui, ó, dentro do nosso coração, dentro do coração daqueles que realmente aceitam e acreditam em Jesus. Então, eu fico pensando aquelas pessoas lá que puderam conviver com Ele.
mas não o aceitaram, não acreditaram nele. Oh, glórias a ti, aleluia. Então ele se fez carne e habitou entre os homens, a fim de revelar a glória de Deus. Ele é o modelo do que devemos ser e nos ensina como viver de acordo com a vontade do Pai. Ou seja, a Bíblia é o livro que explica tudo, como nós devemos fazer para sermos imitadores de Cristo. Tudo que nós precisamos aprender para ser como Ele foi, nós podemos. Basta nós pegarmos a Bíblia e ler, e viver, e pôr em prática tudo aquilo que ali está escrito. Amém? Então, para que fôssemos novamente unidos com Deus, Jesus entraria em ação. Ou seja, ele, como Filho de Deus, teria que morrer para que pudesse ser feito o pecado. Gente, uma coisa assim, ó. Antigamente, lá no começo da Bíblia, existia uma lei que todo mundo, que eles tinham de certos em certos tempos, eles tinham que pegar um cordeiro, o mais novo de todos, de cada espécie, tá? Um novilho, e matar e oferecer o sangue daquele animal para Deus, tá? Isso era uma lei, prestem bem atenção. Essa lei era lá no Velho Testamento, lá no começo de tudo, tá? Por quê? Porque estavam todos no pecado, estavam todos afastados de Deus. Então, eles fazendo aquilo, era como se aquele sangue subisse como um aroma até Deus. Era um holocausto que eles tinham que fazer, era um sacrifício, tá? Então, era preciso fazer aquilo para derramar o sangue de um animal, para que o povo de Israel tivesse os pecados perdoados, tá? Isso lá no Antigo Testamento. Então, de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O sangue de um cordeiro ou de outros animais era uma exigência estabelecida por Deus na lei. Prestaram bem atenção? Isso lá no Velho Testamento, certo? Lá no começo. Então, para que isso, tá? Mas quando Jesus nasceu, tá? Ele veio para quê? Para salvar os pecadores. Então,
Vendo Deus que não tinha mais o que fazer, Deus ele fez o quê? Ele entregou o seu filho amado, o seu único filho. Gente, Jesus não tinha outra forma disto acontecer, certo? Como era uma exigência de Deus que fosse derramado sangue para que fosse purificado e perdoado os pecados. Então, Jesus, o que ele fez? Ele se fez o cordeiro para que isso pudesse nos salvar. Jesus, então, ele se entregou por amor a mim e a ti, tá? Ele se entregou para morrer no nosso lugar. Ou seja, por isso que ele foi para a cruz, ele teve que ser açoitado, ele foi injustiçado, ele sofreu demais. Por quê? Porque ali ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Tá bom, meus amores? Prestem atenção. Jesus, ele se entregou por amor a todos nós. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. E ali ele se entregou como cordeiro ao sacrifício, para que fosse nos salvar, para que os nossos pecados diante de Deus fossem perdoados, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? A partir do momento que Jesus se fez o cordeiro, que Jesus se entregou, que ele derramou o sangue dele, foi anulada aquela lei lá do Antigo Testamento. Hoje ninguém mais precisa derramar sangue nenhum para que os pecados sejam perdoados. Ninguém precisa matar mais bicho nenhum para tirar o sangue. Porque Jesus já fez esse sacrifício por nós, lá naquela cruz, morrendo e levando junto com ele todos os nossos pecados. Então, gente, aqui ó, aqui estava nós, certo? Lá está Deus. Então, Jesus, ele foi a ponte que nos liga a Deus. E por isso, meus amores, que somente Jesus, somente através de Jesus, nós possamos chegar a Deus. Nós possamos estar perto de Deus. Não te engane, nenhum caminho leva a Deus se não for através de Jesus. Por quê? Porque Jesus fez o sacrifício dele. Por isso que diz na palavra dele que ele é o cordeiro que tira os pecados do mundo. Porque ele se entregou, ele deu o sangue dele por nós. E prova maior
que essa não existe. Somente Deus pode todas as coisas. Amém? Então, meus amores, foi através desse sacrifício que a nossa dívida foi paga. Havia uma dívida a ser paga. Hoje não tem mais, porque essa dívida já foi paga com o sangue de Jesus, o nosso Cordeiro. Ele que se entregou pelos meus pecados, pelos teus pecados. Amém? E agora, Deus anuncia o plano da salvação, certo? Lá no Éden, Adão e Eva contavam para Deus sobre a mentira da serpente. Então Deus, o que ele fez? Eles contaram o porquê, o que levou eles a desobedecer a ordem do Criador. E lá em Gênesis 3,15, o Senhor declara a sentença sobre a serpente. Ou seja, lá na palavra diz que ele ia colocar entre a serpente e a mulher inimizade, que elas iriam ser inimigas, que uma ia ferir a cabeça e a outra iria picar, né? Picará o seu pé, o seu calcanhar, certo? Então, Deus disse que ia tornar a mulher e a serpente inimiga, certo? Porque a mulher iria ferir a cabeça da serpente e a serpente ia ferir o calcanhar da mulher, certo? Isso seria por causa da desobediência. Mas Deus, ele prometeu que Cristo nasceria de uma mulher, tá? Isso ainda não havia acontecido. E Deus, ele prometeu que Cristo nasceria de uma mulher e cumpriria o plano de resgatar o homem do pecado e decretar juízo eterno sobre Satanás, porque a serpente representa o Satanás. Amém? Então, de acordo de acordo com os estudiosos, este episódio é conhecido como proto-evangelho, o primeiro anúncio da salvação que viria através daquele que restauraria o homem à vida, tá? E para vocês verem que lá na Bíblia, no livro de Isaías, muito antes de tudo acontecer, Isaías já havia profetizado que iria nascer o Salvador, que seria o Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso e muitas outras coisas mais. Então, meus amados, o plano da salvação, ele vem somente de Jesus, né? Então, lá no livro de Atos também, eles têm muita pronúncia de testemunhas. E nós somos testemunhas.
desse plano. E a nossa função aqui é levar esse evangelho para todos que estão por aí, certo? Nós somos, é o nosso dever sermos testemunhas de Jesus e proclamar esse maravilhoso plano da salvação. Porque todo aquele que quiser ser salvo, que quiser ter a vida eterna, tem que fazer o quê? Aceitar a Jesus na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra testemunha indica o nosso papel como refletores da luz de Cristo. Devemos indicar a Cristo a verdadeira luz para as pessoas que carecem de salvação. Amém? E por hoje nós estaremos encerrando a nossa aula. Espero que os meus amados tenham gostado, tá? E também peço a todos desculpa por ser a primeira aula. Não estou, como é que eu vou explicar para vocês? Nunca gravei minha primeira vez, né? Então, espero que todos tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, certo? Então, até a nossa próxima aula e vamos estar orando. Fechamos os nossos olhos e vamos estar agradecendo por mais esse momento em que passamos na presença de Deus e na sua presença também. Pai amado, Deus querido, eu te dou graças, Pai, eu te agradeço por esses momentos, Pai, em que eu posso, Senhor amado, estar falando, Pai, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. E eu te peço, ó Deus querido, que tu venha derramar do teu poder, da tua unção sobre a vida de cada uma desses adolescentes, Pai. E em nome de Jesus, amém. Abençoa a casa, a família de cada um nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. E meus queridos, não esqueçam de fazer as tarefinhas. É pouquinha, mas temos tarefas para fazer, ó. Tá? Esses quadradinhos aqui é para nós estarmos completando, ok? É bem facilzinho, tá bom, meus amores? Beijo e que Deus abençoe.